Não há outra maneira de dizer isso. O Bolsonaro mentiu, distorceu a realidade, omitiu fatos importantes e acrescentou fatos inexistentes. Não só ao cometer um erro factual de dizer que o Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo, quando na verdade é o 6º. Esse é um erro factual perfeitamente aceitável. O problema é Bolsonaro fazer exatamente aquilo que ele próprio criticava no passado, que é o uso de números absolutos que nos induzem ao erro, que nos levam a acreditar, levam a população a acreditar que o Brasil está vacinando muito. O Brasil não está vacinando muito. A Sheila já disse, 58ª posição quando a gente leva em conta os números relativos, levando-se em conta, portanto, a população brasileira, né? Não fosse a tão demonizada vacina chinesa do governo estadual, do Butantan, do governo do estado de São Paulo, do Butantan, o Brasil estaria na 70ª posição. Ou seja, dependêssemos apenas dos esforços de Jair Bolsonaro, seríamos hoje o 70º país que mais vacina no mundo. É inaceitável que a 12ª economia do mundo ocupe uma posição tão distante da liderança. É inaceitável. Bolsonaro disse que até o final do ano estaremos todos vacinados, mas Pazuello, que é considerado um ótimo ministro da Saúde pelo presidente, havia dito lá atrás que o governo federal começaria a vacinação em dezembro do ano passado. Como a gente sabe, não foi o que aconteceu. Essas mentiras não são inéditas, já foram contadas inúmeras vezes nessa mudança de discurso, da linha de montagem de ideias bolsonaristas, porque é assim que funciona o mundo das ideias bolsonaristas, qual uma linha de montagem da Ford. As opiniões saem do Planalto e vão sendo replicadas no WhatsApp, na internet, nas redes sociais e pelas penas alugadas, penas e microfones alugados pelo governo na grande imprensa brasileira. Mas elas são um pouquinho mais chocantes, não sei se vocês concordam, Sheila, Carla, quando ditas num pronunciamento oficial, em que Bolsonaro olha para o rosto, olha nos olhos, né, metaforicamente falando, simbolicamente falando, da população. Não que seja uma surpresa, mas é mais um tijolo que esse black bloc da democracia chamado Jair Bolsonaro joga na já tão frágil vidraça das instituições brasileiras. É realmente chocante. Foi um discurso para aqueles que já venderam suas almas às mentiras do presidente. Agora é curioso, né, Megali? Eu estava falando aqui com a Carla fora do ar, essa dança narrativa de valorizar quando os números absolutos são importantes e interessam, e valorizar os números proporcionais quando também interessam essa mesma narrativa. Exemplo, quando se fala do número de mortos aqui no Brasil, a gente bateu esse número terrível, acima da marca dos 3.000 mortos em 24 horas. Aí, para a narrativa, é importante falar, para a narrativa do governo federal, é importante falar de proporcionalidade em relação ao tamanho da população. Ainda assim, a gente vai muito mal. Mas aí, quando interessa falar, por exemplo, do número absoluto em termos de vacinação, aí tudo bem. Aí o número da proporcionalidade não interessa, né? Ou seja, aperta o número para onde quiser nessa dança narrativa, né? Para levar para onde quiser. Tô só conversando com um ouvinte aqui que tá fazendo esse mesmo questionamento. Agora é proporcionalidade? Claro. Senão Israel não seria um sucesso, porque o número de vacinas aplicadas em Israel não é um número tão elevado, mas porque é um país pequeno, é um sucesso absoluto na aplicação de vacinas. E aí ele argumenta dessa forma, então usem sempre a proporcionalidade. Falando sobre as mortes também. Mas assim, é complicado você relativizar uma vida para fazer caber dentro de uma estatística, claro, né? Claro. Uma coisa é você falar sobre número de vacinas que são aplicadas, mais vacinas, proporcional não. A gente está falando de uma vida. Então, relativizar e transformar essa pessoa em só um número. Ontem eu ouvi um relato absolutamente tocante de uma mulher que perdeu o pai. E ela disse, na semana passada, ele era uma daquelas pessoas que estavam à espera de um leito de UTI. Nessa semana, ele se tornou um número nessa estatística, nesse número dos mais de 3.000 mortos. Para mim, ele é o meu pai. Para mim, ele foi o meu universo. Tudo aquilo que ele viveu, todos aqueles conflitos que a gente teve, tudo que a gente aprendeu junto, isso se resume num número?
Então é complicado relativizar as mortes para fazê-las caberem nessas narrativas, né, Sheila? É bem complicado. Bom, as histórias por trás dos números a gente tem trazido aqui semanalmente no quadro brilhantemente tocado pelo Arthur Covre, por trás dos números, com as histórias desses números, as histórias dessas pessoas ou que perderam seus parentes, seus entes queridos, ou histórias daquelas pessoas que resistiram e sobreviveram à Covid-19.